Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente vai conversar não com um, mas com dois especialistas. Eu vou receber aqui o Rafael Mesquita, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, e também com o Dawson Brito, também é professor lá do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e também é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da mesma universidade. Os dois vêm aqui falar sobre a importância do método na área de Ciência Política e Relações Internacionais. Conta um pouquinho pra gente a história da área, como que as metodologias vêm e vão, a importância de se pensar sobre método, e falam também um pouquinho sobre algumas técnicas, sobre alguns softwares, sobre o que fazer, caso você esteja perdido nesse debate, tá bom? Fique até o final, vale a pena. Se você aí está fazendo TCC, monografia, iniciação científica, dissertação e até tese, eu acho que vale a pena ouvir o que o Rafael e o que o Dawson têm a dizer, porque existem aqui lições preciosas sobre como fazer um bom trabalho científico, tá bom? Olha só, antes de ir para o papo, eu vou pedir para que você apoie o Chutando a Escada se você puder. É muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar algumas formas de ajudar. É muito seguro, teus dados serão protegidos, as plataformas que a gente usa são plataformas seguras. Mas também tem outras formas de ajudar. Você pode, por exemplo, favoritar o Chutando a Escada no teu agregador favorito, compartilhar esse episódio. Isso ajuda também bastante a gente aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos pro papo. Então com vocês, Rafael Mesquita, Dawson Brito, direto da Universidade Federal de Pernambuco, falando com a gente sobre obscuridade metodológica na área de ciência política e relações internacionais. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Bom, e hoje eu tenho aqui não um, mas dois professores que vieram lá direto da Universidade Federal de Pernambuco para falar com a gente de um tema não muito popular, mas muito importante, que é a obscuridade metodológica. Eles vão explicar aqui para a gente o que significa a importância disso já. Mas deixa eu começar aqui apresentando primeiro o Rafael Mesquita. Rafael, obrigado, cara, por topar falar comigo. Muito bom ter você aqui. Obrigado pelo convite, Felipe. Satisfação estar aqui contigo e com os ouvintes. O Rafael, ele é professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal de Pernambuco e ele não vem sozinho. Ele vem com o Dawson Brito. Dawson, obrigado, cara. Obrigado por topar falar comigo também. Muito agradecido. Ô, Felipe, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz e espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa. Certamente será. O Dawson, ele é professor também lá da Universidade Federal de Pernambuco, ele é do Departamento de Ciência Política, ele é o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da mesma universidade. Inclusive, tivemos juntos recentemente lá na reunião de meio termo, né? E o Dawson também é um pesquisador, não é bem um pesquisador associado, ele é um catalista de uma iniciativa chamada BEATS. Ô Dawson, explica pra gente o que é o BEATS e a importância disso. Então, o BEATS, né, é um acrônimo, né, que é o Berkeley Initiative for the Transparency in the Social Sciences. Então, é uma iniciativa, né, que começou na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que a ideia é promover ciência aberta, ciência transparente, ferramentas abertas na pesquisa empírica, e eles trabalham isso no sentido de formar pessoas, né, dentro dessa filosofia, e depois, né, que essas pessoas trabalhem como catalisadores, né? Então o termo que eles usam é catalista da ideia, da filosofia que está por trás. Então, assim, eu recomendo fortemente que os ouvintes, né, deem uma olhada no site, porque eles têm essa chamada para o workshop. Então, você vai para a Califórnia com tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação, né, e eles têm chamadas para financiamento internacional, tem curso online, então assim, é muito rico, tem uma seção só de educação, né, de materiais de tutoriais, então assim, é um site muito rico e um aspecto essencial, né, da ciência, que é a transparência. Então não faz sentido a gente falar em ciência se não for pensando em termos de transparência dos procedimentos adotados. Excelente, a gente vai deixar esse link, o link para o BEATS, na descrição do episódio, e também os textos que foram citados aqui a gente vai deixar o link também à disposição dos ouvintes e das ouvintes. Olha só,
O Dawson é um militante aí da causa, né, da metodologia, no Twitter. Eu gosto muito da arroba do Dawson, que tem muita coisa boa que você divulga lá. É um divulgador científico também, além de um cientista. É um divulgador. E o Rafael, ele também, eu nem sei se não é tão talvez ativo no Twitter, nem sei se tem Twitter, né, mas escreveu um texto, o texto que eu inclusive uso também, chamado Obscuridade Metodológica, um mapeamento da formação e métodos na pós-graduação em Relações Internacionais e áreas afins no Brasil, um texto escrito também pelo Rodrigo Albuquerque e pelo Renato Brito. Enfim, são dois intelectuais que pensam a metodologia científica na pós-graduação no Brasil, como que a discussão sobre método aparece na produção científica, e os dois tratam do que o Soares chamou lá em 2005 de o calcanhar metodológico da ciência política no Brasil, que é justamente a maneira como a metodologia ou método, né, aparece nas pesquisas que são realizadas por aqui. Bom, para começar essa conversa, Rafael, eu queria, se você pudesse contar um pouco para a gente o que é esse calcanhar metodológico, a importância disso. Eu acho que por aí a gente poderia primeiro ter um mapa, um panorama, né, sobre o problema que o artigo tenta abordar. O Dawson também tem um trabalho chamado Metodologia de Pesquisa em Ciência Política, uma breve introdução, que também cita, né, o calcanhar metodológico da ciência política no Brasil. Enfim, podemos começar por aí, Rafael? Perfeito, Felipe. Bom, de fato, o calcanhar metodológico já é um termo popular na academia em ciência política. Como você apontou, esse texto aí do Glauco Soares, ele colocou essa verdade inconveniente de que os nossos quadros, né, a nossa produção em ciência política, ela tem um déficit de formação metodológica. Isso gera vários entraves, né, que a gente vai trabalhar ao longo do episódio. E nesse paper que você citou, que eu sou um dos coautores, o Obscuridade Metodológica, coautorado com o professor Rodrigo e o doutorando Renato, a gente tentou verificar se se transpõe para o caso das RI, né, se as relações internacionais elas também têm um calcanhar, né, ou como a gente chamou, a maneira que a gente achou mais conveniente de denominar foi obscuridade metodológica, pelo seguinte: esse artigo ele faz um levantamento da oferta de cursos em metodologia científica em programas de pós-graduação relacionados à RI ou áreas afins no Brasil. Então, nós fizemos um mapeamento da abundância dessa oferta, temos alguns resultados lá que a gente pode discutir oportunamente, mas, de fato, se verifica, né, que tem um certo gap e isso corrobora alguns achados de antes, né? Esse artigo ele vem dentro de uma linha de pesquisa que eu estou participando, né, já há algum tempo, um artigo anterior, que foi What Does the Field of IR in South America Look Like? Ele olhou não para a formação dentro das universidades, mas para as publicações. O que é que as publicações explicitam de metodologia na sua seção, né, de materiais e métodos. E os números eles são muito baixos, né? Realmente uma minoria de artigos, aproximadamente 1 em cada 10 artigos que é publicado em RI na América do Sul, ele é explícito sobre quais são os métodos que ele usou. Então, a gente vê nos dois polos, né? Tanto na publicação quanto na formação tem um certo gap no treinamento metodológico, e isso gera alguns entraves para o progresso da ciência como uma atividade cumulativa, cooperativa e assim por diante. Então, para a gente começar, não é, as balizas aí iniciais do debate, a obscuridade metodológica ela se refere a essa opacidade, essa falta de clareza de um pesquisador poder apresentar de maneira clara quais foram as ferramentas que ele utilizou para chegar aos resultados que ele apresenta. A situação é idêntica na área de ciência política, o Dawson? Eu estou aqui com um artigo teu aberto, né, Metodologias de Pesquisa em Ciência Política, que você escreveu em parceria com o Antônio Fernandes, Lucas Borba e a Thaís Aguiar. E parece que o quadro é idêntico, né? E talvez até a relação seja invertida, né? RI emula um pouco o que é feito na ciência política no Brasil, ou eu estou errado? Então, a minha percepção, se a gente for colocar assim, é que ciência política está menos pior, menos ruim. A situação é menos complicada, porque esse debate ele surge antes na ciência política, né? E a disciplina ela tem um histórico de institucionalização
que antecede os programas de RI, se você for pensar, né, de grosso modo. Em termos comparativos, e aí o professor Rafael pode falar com mais propriedade, os cursos de RI ainda carregam, né, uma bagagem histórica mais forte, né? Então, o uso, né, de metodologias, quando a gente volta lá para o artigo do Soares de 2005, então você tem Soares de 2005, depois você tem um Revisitando o Calcanhar, que é o artigo do Pedro Neiva, de 2015, né? Tem um artigo semelhante da professora Lorena Barberia, né, que olha também para essa questão de oferta de cursos, mas independente do trabalho que você usa como critério, né, para emitir esse juízo de valor, o cenário é muito parecido. Agora, veja, eu desconheço algum trabalho que faça essa perspectiva comparada, né, sei lá, sociologia, ciência política, RI, né, e comparando os campos. Mas, com certeza, não deve mudar muito em RI. E se mudar, como eu falei, muito provavelmente para uma situação mais debilitada, não sei se é o termo mais adequado. E quando você olha, né, para a oferta dos programas, então, para a oferta das disciplinas, desculpa, você vê no artigo da Lorena, por exemplo, são poucos, né, os programas de pós-graduação que conseguem, de forma consistente, ofertar cursos de formação nesse sentido. E aí a gente viola, né? Então, né, existe um Karl famoso, né, que é o Karl Marx, mas tem outro Karl famoso também, que é o Karl Pearson, né, que é da correlação de Pearson, que todo mundo usa, correlação e tal. E ele tem uma frase, né, que está citada lá no KKV, que é: a unidade da ciência, ela consiste apenas na sua metodologia e não no seu conteúdo. É por isso que você tem ciência política, ciências sociais, ciências jurídicas e por aí vai. Porque não importa o que você está estudando, o que importa é como você está estudando, né? Como é que você chega àquelas conclusões. E se, né, como o professor Rafael bem apontou, a gente não tem clareza de como, né, os autores, né, os pesquisadores, os cientistas, as cientistas, né, investigaram os objetos, coletaram as informações, trataram os dados, é impossível a gente ter, né, o principal elemento da ciência, que é você conseguir corroborar ou refutar ideias. Então, a ciência é o único mecanismo, né, de conhecimento da realidade que permite que você, em algum momento, reconheça que você estava errado. Óbvio, ninguém gosta de estar errado, mas ela permite isso, né? Então, a ciência, ela se autocorrige. É por isso que hoje, né, a gente não acredita mais, por exemplo, que se você juntar trigo, né, com roupa suja, gera rato, né? Em algum momento, a biologia acreditou nisso. Mas a gente superou essa fase. Assim como a gente superou, né, que a Terra era o centro do universo. Então, várias coisas a gente conseguiu superar pelo avanço progressivo da ciência, né? Se você está num campo, né, que não tem metodologia, é muito difícil falar em termos científicos. Então, aí é opinião, né, é ensaio, é outra coisa. Mas ciência, né, no sentido estrito do termo, fica mais difícil da gente falar. É interessante essa tua defesa do método, né? De fato, o rigor metodológico como a pedra angular, né, do fazer ciência, né? Um pouco por aí que eu entendi da tua intervenção, de modo que é possível fazer algum tipo de conhecimento sem uma clareza metodológica, mas não é um trabalho científico, é um ensaio, é um outro tipo de conhecimento que não deveria receber esse selo de um trabalho científico, se eu entendi bem aí o que você está colocando, né? Mas, e podem me corrigir se eu estiver falando alguma barbaridade, viu? Vocês podem me interromper. Não, assim, só para também não soar que a gente está diminuindo as outras formas de conhecimento. O senso comum, ele é importantíssimo, né, para você entender e fazer sentido da realidade. Assim como a filosofia é muito importante, assim como a religião é muito importante, mas cada ramo, né, de se conhecer a realidade, ou cada abordagem, ela tem especificidades, né? E, né, o que se convencionou em chamar de ciência, ela tem algumas regras, né? E elas têm que ser seguidas. Então, quando a Anvisa, né, vai aprovar um medicamento, ela exige que o medicamento passe por uma série de etapas, né, que, se não passar, não é aprovado. Não adianta você vir com argumento de autoridade, né? Não adianta, porque é o protocolo da ciência. Agora, óbvio, né, isso é uma visão específica de ciência, uma ciência mais positivista, né, e aí tem outras perspectivas. Então, diferente da biologia, né, ou da medicina, que só tem uma visão de ciência, as ciências sociais, elas coexistem com múltiplas visões. Então, né, tem uma perspectiva mais construtivista da ciência, em que outros métodos são valorizados. Então, acho que é isso que o professor Flávio Rezende chama isso de pluralismo, né, inferencial da nossa disciplina. Então, é preciso reconhecer isso também e a especificidade do objeto. Então, é muito fácil você estudar um elétron.
O meu professor, meu orientador, o professor Nivaldo Rocha, que era estatístico, ele vivia brincando. Se você quer uma ciência fácil, vá para a bioestatística, porque aí não tem erro de mensuração, né? Dificilmente você vai violar os pressupostos. Né? Difícil é fazer ciência social, em que o seu objeto, em geral, o agente, né, tem emoções e intencionalidade, ele mente, né? Já diria House, né? Todo mundo mente. Então, você fazer ciência num ambiente desse é muito mais difícil, porque você pode perguntar para o deputado se ele vai votar a favor da reforma da Previdência, ele vai dizer que sim, e na hora ele muda porque tem um grupo de interesse financiando. Então, assim, tudo é muito mais complicado, diferente, né, de você saber se o elétron vai entrar positivo ou negativo, enfim, de um lado ou do outro. Essa é a desgraça, né, das ciências humanas como um todo. O objeto é mente, né, para ficar com essa provocação. Mas, ô Rafael, o dado que você trouxe, ele é muito impressionante, né? 1 a cada 10 trabalhos analisados, se não me engano, na América do Sul, né, que foi o recorte ali, menciona método. Tá, é claro, isso não significa que não haja método. Pode ser que não apareceu no resumo, né? O que já é um sintoma importante. Mas a que se atribui, então, essa ausência, né? Porque, veja, daí a gente pode concluir que a área é ensaística, ou daí a gente pode, imagino que tenha críticas do tipo, olha, a gente não submete, né, as imposições metodológicas que são pensadas no centro, né, ou no eurocentradas, ou seja, a gente tem uma leitura periférica do assunto, de modo que a gente não tem que bater continências, né, aos métodos que são pensados fora daqui, ou sei lá, quais são as explicações que podem surgir a partir dessa constatação? Bom, Felipe, esse levantamento do quão explícito se falava sobre método nas publicações de 2016, ele era apenas descritivo, todo mundo tinha uma intuição, não é, que a menção era baixa, mas não havia uma quantificação, a gente chegou a esse resultado. Outros trabalhos posteriores nessa agenda, né, de outros pesquisadores, corroboraram a mesma tendência. Esse artigo mais recente, o Obscuridade Metodológica, foi um primeiro teste de ver possíveis causas, porque vimos que a quantidade era baixa, aproximadamente 1 em 10, e qual é a razão disso, né? Nossa primeira frente de investigação foi, será que é na formação? Nós publicamos pouco, nossas publicações elas são pouco transparentes sobre qual é o método que é usado, porque quando pesquisadores são formados em RI no Brasil, eles são pouco expostos à metodologia. Poderia ser, e foi o que nós tentamos mais ou menos verificar. O que a gente viu é que, mais ou menos, na amostra de 30 cursos que nós verificamos entre mestrados e doutorados no Brasil todo, você tem uma distribuição entre 1 e 2 cursos obrigatórios de metodologia. Também é mais uma descrição, a gente vê quanto de carga horária é ofertada e alguns cursos eles têm um perfil mais generalista, uma grande exposição de várias metodologias diferentes, outros que, normalmente os que têm mais de uma cadeira, eles conseguem ofertar algo mais focado, como métodos quant. Então, há uma tendência geral que o estudo revela sobre a oferta de métodos. Nossa conclusão no paper é que sim, pode ter alguma coisa relacionada, talvez essa opção por 1 ou 2 cadeiras metodológicas obrigatórias apenas, ela não seja suficiente para que um jovem pesquisador que sai do doutorado, ele esteja confiante, não é para ser totalmente explícito, dominar, não é o método que ele vai apresentar. A gente considerou também outra possibilidade, Felipe. Pensamos, talvez os pesquisadores brasileiros muito proficientes em métodos, eles estejam publicando fora do Brasil. Então, toda a nossa publicação rica em detalhamento metodológico está nos journals mainstream. Aí a gente triangulou mais ou menos com outros levantamentos, porque a bibliometria é muito forte em outras, enfim, mundo afora, né? E mais ou menos descartamos essa hipótese, eu, o Rodrigo e o Renato no paper, porque um levantamento de 2015 de Christensen sobre nacionalidade de autores em periódicos mainstream mostra que brasileiros, combinados com indianos e chineses, são menos de 3% do pessoal que publica nesses journals internacionais mainstream. Então, de fato, acho que não tem uma fuga acontecendo da nossa produção qualificada. De fato, a questão da formação ela parece explicar, sim. Há outros fatores, como você apontou, há uma tradição ensaística. Ela talvez é bem mais forte em RI do que em CP, né, em ciência política.
porque o nosso objeto ele é um pouco maior, mais bagunçado, não é? A gente precisa desse esforço acadêmico para elucidar o que está acontecendo. Ciência política é um pouco mais familiar, né? Todo mundo mais ou menos está um pouco familiarizado com a realidade brasileira, mas em RI você sempre tem necessidade de ensaios, análise de conjuntura. Veja, por exemplo, agora o conflito, não é? Israel contra o Hamas e, de repente, na necessidade que você tem de explainers para entender o que está acontecendo. E isso tudo tem o seu lugar. Na verdade, como a gente destaca também no artigo, a gente não quer pregar um monismo metodológico, que só tem um jeito certo de se publicar, só tem um conhecimento válido. Agora, o problema é quando ele é predominante, assim, praticamente só a dele, né? Então, a RI ela precisa de ensaios, precisa de análise de conjuntura, é extremamente valioso esse tipo de material, mas não pode ser só isso, não é? Então, é necessário ter essa pluralização e incentivar uma produção que é mais atenta, não é? Não vou apenas descrever com erudição um certo fenômeno do internacional, conflito de Nagorno-Karabakh, ou como funciona uma membresia rotativa no Conselho de Segurança, não é? Tudo isso tem seu lugar, mas um teste de hipótese, não é? Afinal, você ocupar uma membresia rotativa no Conselho de Segurança faz com que você ganhe mais empréstimos do Banco Mundial no futuro. Então, assim, são hipóteses passíveis de teste, não é? E você precisa de familiaridade com métodos para fazer. Ô Dawson, e no teu artigo vocês analisam 3.409 resumos, né, publicados em periódicos entre 93 e 2019. Eu estou com ele aberto aqui. Quais foram os principais achados aí, as causas para esse percentual baixo de menções aos métodos nos trabalhos publicados na área de CP no Brasil? Então, deixa eu pegar uma carona no que Rafael falou, porque tem um componente que é o seguinte, né? O mundo mudou em vários sentidos, mas mudou também na questão tecnológica, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer mestrado, na graduação, né, você era treinado a aprender um software e na época era o SPSS. Então, você aprendia o SPSS para fazer análise estatística. Se você quisesse fazer mapa, aí você aprendia o ArcGIS, né, porque o ArcGIS era o software que fazia mapa. Se você quisesse fazer análise de conteúdo, aí você ia aprender, né, o NVivo, era o software que as pessoas falavam. Então, para cada técnica que você precisasse aprender, existia um software que você tinha que dominar. Isso colocava um custo muito grande na sua formação, porque você tinha que se dedicar muito tempo para aprender não só a lógica daquela técnica, mas a operabilidade daquela técnica no computador. Você não vai fazer análise de conteúdo, né, de 2.000 discursos de diplomatas na mão. Né? Dá para fazer? Dá. É a melhor forma de fazer? Com certeza não. E com o avanço computacional, o que é que você tem agora? Uma quantidade, né, enorme, enorme não é nem um adjetivo correto para falar, é gigante, é fenomenal de informação. Então, veja o quanto de dado a gente não tem hoje, né, fácil, planilhável, né, com um computador de mesa de casa que é muito mais potente do que o computador que levou o homem à Lua, se você acredita nisso. Mas não acredito, né? Foi uma filmagem da NASA e tal. Mas se você acredita, né, o HD do seu computador é mais potente do que aquele HD que controlou a nave espacial e tal. E aí, veja, mas se você não tem a formação, né, respectiva, todo esse dado ele fica latente, né? Ele fica por aí. Então, Rafael, eu participei de uma reunião com ele semana passada e falou, né, existe discurso, né, do Itamaraty desde 1800, 1900, eu não sei, vai ser tipo 100 anos de discurso. Então, claramente você tem um potencial aí de técnicas de text mining, né, que estão avançando bastante para você ver, né, a sintaxe, a semântica, palavras que se repetem, correlação de termos, mas você tem vídeo, você tem rede social. Então, hoje, né, ou seja, o trabalho do cientista, a gente tem muito mais informação para trabalhar do que nossos, né, os fundadores, né, os pais fundadores da disciplina, por exemplo. Então, imagine o esforço que não foi para Durkheim, né, coletar dado sobre suicídio, né, na Europa naquela época. Né? E se você lê, né, o livro, né, ele agradeço, né, a Marcel Mauss e tal, meu sobrinho que trabalhou na tabulação dos dados. Marx, ele tem um questionário, né, que ninguém fala disso, a gente tem que falar disso, né? A Globo não fala disso. Então, se você googar aí, questionário Marx, é um questionário gigante, com um monte de perguntas interessantes, e eram perguntas que procuravam testar as hipóteses que ele desenvolvia teoricamente. Mas veja, era naquela época, né? Você montar uma base de dados, fazer qualquer tipo de estatística era uma coisa muito rudimentar.
Mas na cabeça do cientista já existia, né, esse intuito. Então, por que fazer essa grande volta? Se a gente não investe na formação sólida, na formação técnica disso, você acaba virando, né, um negócio meio fla-flu, meio esporte santa. Não sei qual é o teu time, Felipe. São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Aí, eu fico feliz que o São Paulo foi campeão, porque o esporte perdeu para o campeão, né? Mesmo tendo vencido no Morumbi. Verdade. Né? Verdade. Então você fica nessa situação que as pessoas, né, elas se entrincheiram em posições epistemológicas e defendem aquilo como se fosse o seu time, né? Ao invés, né, de pensar, qual é o meu objeto? Né? Diante desse objeto, quais são as melhores técnicas que eu poderia aplicar para entender esse objeto? Com certeza, o melhor dos mundos é você sempre olhar para os objetos a partir de abordagens multimétodos, porque você consegue conhecer uma parte de forma quantitativa e você consegue conhecer a outra parte de forma qualitativa. Se você utiliza uma única abordagem, com certeza, né, a quantidade de informação, né, ou para usar um termo mais estatístico, a variância do seu objeto vai ser sempre menor, porque vai ter sempre uma parte que aquela metodologia não é capaz de chegar lá. Então, né, na minha visão, o grande problema aí, a gente não tem uma diferença de epistemologia, certo? Então, o debate hoje não é porque eu sou construtivista e você é positivista. É porque os programas não ofertam treinamento, né, para a pessoa sair sabendo de etnografia até econometria, né? Uma rima que a gente faz aí. Então, o cara que é muito bom de entrevista, ele tem horror ao Excel. E se você está dando seus primeiros passos no R, em Python, linguagem de programação, você quer correr léguas de grupo focal. Então, no dia, né, que cair no seu colo uma consultoria, por exemplo, né, de grupo focal, você com a formação puramente quantitativa não vai conseguir fazer, e vice-versa. Então, quando a gente fez esse levantamento, então, para responder agora de forma muito objetiva, a nossa meta era, de novo, né, tipo Rafael, fazer uma análise, né, da repetição de termos na produção dos artigos, né, olhando para resumo e título. Então veja que tem uma clara limitação aí. Porque se a pessoa citar a metodologia ao longo do texto ou na seção da metodologia, vai ficar o buraco. Mas a gente também não tinha capacidade computacional de analisar todo o conteúdo de todo o texto. Né? Mas essas coisas vão avançando. Hoje, né, provavelmente, se a gente fosse fazer a versão 2 disso, a gente teria, né, a computação quântica. O professor Rafael conseguiu aí um recurso que ele tinha créditos para fazer computação na nuvem. Então, essas ferramentas, elas não podem ser monopólio do pessoal da ciência da computação. A gente tem que levar essa ideia de pesquisa interdisciplinar e multidisciplinar ao extremo, para a gente poder fazer uso, né, dessas potencialidades, né, computacionais que vão trazer respostas muito mais robustas do que a gente consegue fazer, por exemplo, no Excel, ou só no NVivo, ou só, né, no Python. Enfim, a ideia é a integração. Mas isso exige muita formação. Então, reorientar, e aí eu prometo que eu vou acabar agora, reorientar a formação da graduação e da pós-graduação para que as pessoas saiam com essa habilidade. Porque, veja, se você sair da graduação sem saber fazer nada, como foi minha graduação em Ciências Sociais, é muito difícil de você garantir, como diria Marx, a reprodução material da sua existência. Você vai trabalhar com o quê? Né? E hoje o mercado, né, ele valoriza muito essa pessoa que tem uma habilidade de ciência política, né, RI, ou seja, teoria, mas que é capaz de coletar, processar e analisar dados. A necessidade de uma reforma curricular, né, ou a inclusão de discussões sobre metodologia nas grades curriculares, tanto da graduação, quanto do mestrado, quanto do doutorado, me parece que é algo que é comum a vocês dois, né? Tanto o Rafael quanto o Dawson, em suas exposições até aqui, mencionaram ali a importância de se rever os currículos, né, dos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais no Brasil. Bom, além da inclusão de disciplinas, é claro, até a pesquisa que mostra, né, o percentual de cada disciplina, quanto cada programa investe, quantos créditos, quantas horas, né, é necessário discutir sobre método ou metodologia para integralizar o curso. Ou seja, para além do currículo, vocês também mencionam outros investimentos necessários, né, que tem a ver com, primeiro, talvez uma história da ciência política e das relações internacionais no Brasil, que tem uma trajetória, uma cultura mais ensaística, ou que não tem esse legado aí de décadas. O Dawson menciona também a importância de investimento em software. E assim, embora o R seja gratuito,
O N vivo não é, né? E é caro, né? Isso mostra que, por exemplo, para uma instituição pública que luta, né, para sobreviver, entra governo, sai governo, não é algo tão trivial, né? Recentemente a gente teve que comprar aqui, qual foi o software? Não sei o que, Viewer, alguma coisa assim. E aí, para colocar num laboratório inteiro que tem 10 ou 15 máquinas, é um investimento alto, né, para uma instituição pública como no Brasil, mas talvez não seja para instituições que tenham mais recursos, mais centrais, em países mais desenvolvidos. Rafael, é por aí mesmo ou eu estou entendendo errado? E o que você atribui aí, o que precisaria ser feito, né, para tapar essas arestas que você mencionou? Bom, Felipe, você destacou um ponto importante, né, que métodos eles têm um quê de abstração, mas aí a gente põe os pés na realidade, né, e se depara com como é o ensino no Brasil. E, de fato, ciência é uma atividade cara e isso, com efeito, coloca uma desvantagem para os países periféricos em comparação com os países centrais, que têm sistemas de conhecimento, de inovação muito bem azeitados, né? Então, isso está dado, né? Realmente são as cartas desse baralho, são bastante viesadas, né? Tornam difícil o trabalho. Há benefícios atuais, como muitos softwares open source, e há coisas que elas não custam no sentido de um software. Conhecimento de filosofia da ciência, de epistemologia, do método científico, né? Isso é domínio público. Então, há algo que pode ser feito, né, nesse sentido de valorizar um certo conteúdo que já está aí, né, que pode ser ofertado e que gera grandes efeitos uma vez introduzido na formação do cientista. Um outro ponto que a sua fala me faz lembrar, né, é que métodos eles têm muito que contribuir com justamente esses desafios que é produzir a ciência num país em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. Pois veja, por um lado, a universidade é a grande produtora de conhecimento e inovação na nossa circunstância, né, no nosso modelo aqui, e é isso que a sociedade espera, né? Que a universidade que entregue conhecimento, que entregue ciência, né? Que entregue, enfim, não uma verdade com V maiúsculo, né? Mas fatos em cima do qual você possa colocar dinheiro público, por exemplo, cobrar impostos das pessoas para que continuem pagando, não é? Bolsas e salários. Então, se você investe em métodos, não é sofisticação e erudição desse ou daquele docente que está validando, né, o conhecimento. É um procedimento público, não é que todo mundo pode vir depois testar e ver se é assim mesmo. Então, a transparência metodológica, eu diria que não é muito longe de ser bater continência, não é, para métodos desenvolvidos lá fora, ela é extremamente necessária num perfil desenvolvimentista, não é, que você precisa usar um recurso que você tem à mão, o ensino público e a pesquisa, para entregar resultados que a sociedade pode confiar, não é, que ela não precisa depender da erudição desse ou daquele, mas os métodos são testáveis, né? Podem ser verificados. E um último ponto ainda sobre esse aspecto é que há um grande espaço que pode ser explorado pela universidade, pelos centros de pesquisa, em termos de produção de dado e conhecimento. Esse é outro aspecto que é muito caro em ciência, produzir dados, né? Você levantar dados e colocar eles aí. Veja só a grande correria que não foi os dados de óbito do Covid, não é? Porque realmente custa dinheiro você levantar essas informações. E isso é uma vocação que a universidade, sobretudo os programas de pós-graduação, já tem inato, porque todo doutorando que entra num programa, ele vai passar 4 anos olhando uma e apenas uma coisa, não é? Então, quantas catalogações, não é? Quantas planilhas sobre empréstimos do BNDES, sobre viagens presidenciais do Brasil, sobre os discursos de chefes de Estado que vêm ao Brasil. Então, há um potencial inexplorado para que a academia ela forneça dados que não só a academia precisa para pesquisa, mas jornalistas, órgãos de controle e assim por diante. Então, métodos eles têm um papel aí que precisa ser desenvolvido no contexto de uma sociedade ainda em desenvolvimento, né, relativamente empobrecida, como é o caso do Brasil. Dawson, vai lá, reage a isso aí. Então, veja, não se engane não, certo? Então, você falou da questão do recurso, eu não sei se foi o Voice Viewer. Isso, Voice Viewer, acho que foi esse. Mas a pressão, então eu acabei de colocar no Twitter, né, que eu acho que deu a louca no gerente do Stata, porque agora você consegue comprar um Stata pagando, né, na versão mais barata,
$145 por ano. E se você quiser a versão mais organizada, $465 por licença. Veja, imagine você montar um laboratório de statas e você chega para o seu contador, né, ou para a pessoa que administra o recurso da universidade, eu estou com uma ideia aqui, okay, comprar 30 licenças do Stata e encher esse laboratório pô, que legal, quanto é? $500. Para sempre não, todo ano a gente vai ficar pagando isso. Então, as instituições americanas de ensino, né, elas começaram a abraçar o R e essa linguagem aberta, e não foi porque, ai meu Deus, né, vamos fazer ciência e vamos ser felizes, né, no mundo de transparência e replicabilidade. Foi porque o preço é altíssimo para você manter esses laboratórios. E aí, né, alguns programas foram aderindo, isso virou um movimento e depois viram. Ou seja, é possível, né? Então o R, ele faz tudo que o Stata faz. Então, pô, é só agora uma questão do custo de aprendizagem, né, que é sair de uma ferramenta que é mais mastigadinha para uma ferramenta que você vai ter que sofrer um pouco mais. Não, sofrer muito mais. Um pouco mais para eu passar a ficar com muito medo. Mas, pô, hoje você tem o RStudio, que já ajuda bastante. Você tem o ChatGPT, que você pode pegar o erro do console do R, colocar no ChatGPT e já ter uma resposta mais precisa do que o próprio Stack Overflow, né? Você pode pedir para o ChatGPT fazer seus códigos e corrigir. Então, se você pegar um código que está, né, simplifique esse código, torne esse código, né, mais elegante, ele faz. Então ele vai conseguir simplificar as coisas. E outra, você tem que estudar mesmo, porque, de novo, é uma ferramenta que você tem que aprender. Qual é o grande rolo de você ficar nas ferramentas pagas? Então eu fui treinado em SPSS. E veja, ele resolve. O SPSS para você fazer estatística descritiva, regressão, mapa, ele faz tudo, certo? O lado muito ruim dele é que você tem que pagar R$500 por mês. Ou viver na ilegalidade. Aí, veja, é ruim você ter que viver na ilegalidade e é ruim também você ter que pagar R$500 por mês. E tem uma solução que você se livra desses dois problemas, que é aprender alguma linguagem de programação livre, né? Python ou R. NVivo, você falou, pô, é caro. A gente chegou a comprar uma licença aqui no programa e a gente, né, deixou com os alunos e tal. Mas o R faz agora boa parte do que o NVivo faz, ou a totalidade das coisas. Então, assim, a vantagem de você migrar para uma ferramenta dessa natureza é que você não vai ficar precisando correr atrás de aprender softwares específicos para lidar com problemas específicos da sua atividade de trabalho e pesquisa. Hoje, né, é você literalmente, né, googar, né, o que você quer fazer com um final R-Package e vai vir. Então, vai vir uma solução, né, se não for definitiva, com certeza temporária, para você solucionar aquele problema. Né? Vou te falar de um exemplo recente que a gente fazia muito tempo que eu procurava dado meteorológico, né, por cidade. Né? E era muito difícil encontrar, porque você tinha que entrar no site do INPE e pegar a base de dados, e o site do INPE é horroroso, não, assim, é muito pouco amigável. E aí, um camarada chamado Rafael Saldanha fez um script que você pega qualquer dado de temperatura, chuva, vento, por dia, para todos os municípios do Brasil, numa série de 20 anos, certo? O Stata não vai ter isso, nem o SPSS não vai ter isso. Então, essa questão colaborativa, que o professor Rafael Mesquita falou, é essencial para a ciência avançar. Né? Você nunca vai ver, né, e aí o desafio, né, você, outra pessoa, qualquer ouvinte, entre na Nature, entre na Science, ache um artigo de uma pessoa, você não vai achar. Porque para você publicar algo disruptivo, você tem que estar com um grupo de pesquisadores. Né? O que a gente sabe hoje é que a variável mais importante para explicar a produção científica não é professor, não é aluno, é a quantidade de pós-doc. Então, são pessoas altamente qualificadas que vão estar trabalhando ali, né, carregando um piano, literalmente, para fazer com que os experimentos sejam realizados. Não imagine que um professor sênior de Harvard vai estar no laboratório de sábado e domingo, que vai estar no pós-doc. Recentemente teve um rolo que foi com a professora Francesca Gino, lá da Universidade de Harvard, Departamento de Administração, que descobriram alguns dados, digamos assim, suspeitos em trabalhos dela. Ela pesquisa, entre outras coisas, desonestidade, e ela tem um livro dizendo que é preciso ser desonesto para poder vencer na vida, e, ao que tudo indica, aí chamaram uma equipe de analistas forenses, eles analisaram os artigos, né, e o relatório que eles emitiram para o centro lá de Harvard é que, muito provavelmente, os dados foram inventados. Então, foi, né, um caso de fraude, né? E ela culpou quem? Culpou os pós-docs. Né? Então, no final, quando o rolo estourou, que não tinha mais para onde correr, ele disse, não, os pós-docs me sabotaram. Né? Eles colocaram observações estranhas na minha amostra, né, por maldade, por vingança, enfim, sobrou para os pós-docs. Porque esse trabalho, ou seja, que é o trabalho mais
difícil, o trabalho mais árduo, né, ele vai fazer, né, pela pirâmide de organização científica. E como o Rafael falou, sem dinheiro, assim, não tem a menor condição, porque o professor no Brasil, ele é gestor, ele dá aula, ele tem que fazer extensão, ele orienta, cargo administrativo, então a gente acumula um monte de serviço que um professor americano jamais faria, né? Eu não vou dizer aqui, não estou querendo fazer fofoca, mas tem uma professora nossa que fez doutorado nos Estados Unidos e ela disse que em algum momento ela ia buscar a roupa do professor na lavanderia. Então, assim, até esse tipo de serviço, né, eles têm. Imagine de recurso, né? Então, assim, é uma competição muito desigual em todos os parâmetros, na verdade, né? E aí, né, eu termino minha fala dizendo que um bom experimento seria pegar pessoas, né, de Ivy League, lá de Colômbia, né, bora pega o pessoal de Cornell, pega o pessoal de Harvard e joga na UFRJ, né, joga aqui na UFPE, pronto, e espera um ano para ver o que acontece com eles, em termos de produtividade, porque eles vão chegar num banheiro sem água, eles vão chegar num banheiro sem papel higiênico, eles vão chegar num prédio como hoje, que falta luz, que a internet cai, né, que o elevador quebra. Então esse tipo de transtorno, né, de externalidade negativa que os economistas usam, esse pessoal raramente enfrenta. Então quando eu passei meu período de sanduíche na Universidade de Wisconsin, teve uma nevasca, né, muito grande e deu, sei lá, menos 35 graus. E aí a universidade emitiu uma nota dizendo que as aulas seriam canceladas. E aí, né, vinha, pedimos desculpas, nos últimos 50 anos não tivemos nenhum cancelamento de aula. Se você olhar para a realidade brasileira, é uma piada isso. Então, quando chove, tem aula suspensa, trânsito, jogo do Brasil feminino, Olimpíada, tiroteio. Então, a gente perde muito conteúdo. Os alunos brasileiros, eles perdem muita chance de formação por, enfim, uma série de fatores que é difícil a gente listar aqui. Mas o efeito disso é, no final, um profissional que tem menos capacidade técnica de fazer coisas que são demandadas pela ciência. Então é como se estivesse formando um técnico de laboratório que não sabe, né, distinguir muito bem o aparelho, né, o que é bolha, o que é pipeta. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Bem interessante aí a colocação de vocês. Tem muitas variáveis que precisam ser analisadas, né? O Rafael menciona algumas delas, agora o Dawson, até o Jogo do Brasil, mas nisso aí não vão mexer não, né? Jogo do Brasil pode deixar, porque também aí precisa ter alguma concentração também para fazer ciência, né? Aí com o Brasil jogando, apesar, enfim, esse é um outro assunto. Mas olha, veja, o Dawson coloca aqui, né, a necessidade então de aprender software, faz uma defesa enfática, inclusive, de softwares livres, né, é um entusiasta do R, do Python, né, vive colocando, inclusive, scripts no Twitter dele, e inclusive divulga cursos, né, sempre tem muitos cursos interessantes que o Dawson coloca ali no Twitter. Mas para além do software livre, né, e para essa conscientização nos currículos, né, o que vocês recomendam aí que precisa ser feito para além disso? E transformando isso numa outra pergunta, né? Se por acaso tem um ouvinte aqui que está nos ouvindo e fala, pô, eu não sei nada disso, né? Não sei Python, não sei R, não entendo nada de filosofia da ciência, estou me formando, estou em defasagem, não domino nenhuma técnica, e essa pessoa está desesperada, então, ouvindo vocês. Qual é o conselho que vocês dariam, então, começando pelo Rafael? Para superar, não é, esse calcanhar e a obscuridade, né, o caminho é pela formação. Algumas coisas que estão funcionando, né, elas apontam, né, um caminho, por exemplo, as escolas de verão, né, escolas de método, que a gente vê já há algum tempo acontecendo nos principais centros, né, de formação no Brasil. A gente tem algumas já tradicionais em CP, em RI também você tem laboratórios e cursos que começam a aparecer,
Então, tudo isso já são os passos na direção certa, porque, frequentemente, departamentos, né, são instituições relativamente rígidas, né, as pessoas seguem fazendo coisas de uma certa forma. Aí talvez seja difícil para que aquele departamento, né, abra um capítulo todo novo na sua história apenas com um método. Mas o Brasil está aí, não é? E você ter esse tipo de evento que permite, não é, a cientistas da informação receber, não é, uma dose, não é, instantânea da formação em algum método, já é um benefício muito grande. Alguns eles são atentos também a assimetrias regionais, não é, e tentam incentivar a participação de pensadores do Norte, Nordeste. Tudo isso é necessário, não é, importante para que não se reproduza dentro o que a gente reclama que acontece fora, né? Que também, né, dentro do país, as assimetrias importantes, todo esse tipo de equilíbrio também faz uma contribuição. Né? E para o ouvinte que se pergunta, né, sobre por onde começar, sobretudo uma base em epistemologia e filosofia da ciência é mais urgente do que a linguagem de programação, por uma razão que a linguagem de programação passará. Algum momento vai aparecer outra, não é, que é mais fácil, mais poderosa, mais escalável, mas a filosofia da ciência é a mesma já há alguns séculos, não é, porque de fato encontraram algo aí que dura. Então, você tem um conhecimento satisfatório, não é, seguro, de, afinal, o que é refutar uma hipótese, não é, o que é falseabilidade, condições necessárias e suficientes, tudo isso você carrega e não envelhece, não é? Enquanto que o domínio de uma ferramenta, ele pode, não é, caducar e não se tornar mais tão útil. Então, se o ouvinte, não é, se pergunta por onde começar, eu diria que é pela base mais de epistemologia e filosofia da ciência. As ferramentas, não é, também, felizmente, há uma abundância aí de cursos, alguns gratuitos, alguns pagos, até mesmo na internet, para como você pode dar os seus primeiros passos, né? Em Python, em R, em outras linguagens de programação, aplicado para ciências sociais. É até interessante destacar que se torna mais e mais comum usar a denominação de ciências sociais computacionais, como um campo, né, específico dentro das ciências sociais, que é especialmente atento, né, ao uso de tecnologia, de ferramentas, né, de programação para manusear Big Data e assim por diante. Seriam esses os meus conceitos. Vai lá, Dalson. Então, também, na melhor tradição rent-seeking, eu vou pegar carona na fala de Rafael, no sentido de que eu concordo integralmente que o pilar fundamental tem que ser filosofia da ciência. Então, você tem que ler Kuhn, você tem que ler Popper, você tem que ler Bunge, você tem que ler essa turma. O problema, e aí Rafael, que onde, né, a porca torce o rabo, se você faz um curso de economia, por exemplo, se você fizer ele nos Estados Unidos, na França ou no Brasil, em geral você vai ver a mesma coisa, né? Vai mudar pouco conteúdo. Se você faz ciência política, né, e aí, né, licença de cátedra poética, você está lascado. Porque dependendo de onde você fizer, o conteúdo vai ser totalmente diferente. Então, você pode passar por um curso de ciência política sem nunca ver políticas públicas, por exemplo. Você pode passar por um curso de ciência política sem nunca ver nada de métodos quantitativos. Quando eu fazia ciências sociais, eu era do DA, né, diretor acadêmico, você é jovem e tal, você quer mudar o mundo, e a gente teve uma votação para reformular o curso. Eu gosto de contar essa história porque a nossa presidente do DA era marxista, e ela falou, né, em reunião, que cientistas sociais não precisam saber economia. Aí você fica apavorado, né, porque ela se diz economia, ela se dizia marxista. Marx é economista. A base fundante da teoria de Marx é que a economia determina o resto de tudo. E o cientista social não precisa saber economia, aí dá um tilt na sua cabeça. A gente votou contra, mas a gente foi minoria e aí foi, né, excluído do curso. Matemática, economia e uma disciplina de estatística mais pesada. Então, veja, uma vez que você domina, né, esse conteúdo que Rafael falou, o próximo passo é aprender essa parte mais mecânica do processo. E ele falou também de forma muito correta. As linguagens mudam. Na minha época, era SPSS. Depois eu tive que sofrer para começar a aprender Stata. Aí, logo depois surge o R. E vai surgir outro. Já tem Julia, já tem o Python. Eu já falei, ó, tem o cabelo branco, não dá para ver porque é som. Eu parei, eu não vou mais aprender outra linguagem. O R vai ser a linguagem que eu vou levar, né, para a posteridade. Porque é uma nova linguagem. Então é tempo. Você tem que ler, você tem que parar. Né? Não é para assustar você, não. Mas às vezes você está no R e você vai gastar 4 horas da sua vida para resolver 3 linhas de código. Né? Você fica feliz quando termina? Fica. Mas se você pensar demais sobre isso, você talvez pense que o seu tempo não está sendo assim tão bem investido. Mas veja, o retorno é muito garantido. Então, tem também outra história que eu gosto de contar.
uma aluna nossa, ela ingressou no curso de Ciência Política na graduação, e lá, aqui na UFPE, a gente tem uma disciplina de 90 horas, que é Métodos Quantitativos 1, a gente tem uma disciplina de 90 horas, Métodos Quantitativos 2, e a gente tem outra disciplina letiva, Métodos Quantitativos 3. Então, a ênfase do curso é forte nesse sentido. Ela começou a fazer a disciplina, rapidamente, né, pegou uma certa desenvoltura e abriu uma consultoria com os colegas de graduação. Lá pelas tantas, mandaram o trabalho para IPSA, na época tinha sido na Argentina, o trabalho foi aprovado, veja, ela é graduanda, 4º período, alguma coisa assim, 5º período. Foi aceito, ela chegou em casa muito feliz, né, mãe, meu trabalho foi aceito no Congresso Internacional. Ela, minha filha, parabéns, que coisa boa, mas infelizmente a gente não tem condições de mandar você para lá. Não, eu já comprei a passagem com o dinheiro das minhas consultorias. Então, o que eu diria como recado, invista recurso, o que você tiver, né? Deixe de comer, deixe de se vestir, invista nesse tipo de informação, né? E aí é uma coisa da teoria econômica, o capital humano, né, o retorno, ele é exponencial. Então, se você não é herdeiro, agora veja, a minha avó é muito rica, né? Meu pai é desembargador, isso talvez não valha para você. Mas fora isso, né, se você não está nesse espectro, né, do 1% mais rico da sociedade, né, se você investe em educação, o retorno dele, o retorno do investimento é muito alto, né, e é exponencial a partir que você conclui o ensino superior, né, e hoje está muito fácil. Então, hoje você tem Coursera, EDX, MQ, curso da IPSA, então, o YouTube, né? Então você vira um data scientist pelo YouTube, de graça. Na minha época, não, eu tinha que ficar cascavelhando, né, uns sites de Universidade Americana que tinha tutorial de SPSS em inglês para você fazer download e ficar ouvindo no MP3 no ônibus. Então, assim, mudou demais o termo de acessibilidade de informação. Agora, óbvio, mudou também as distrações. Então, você está no Twitter, você está no Instagram, você tem Facebook, você tem Netflix, você tem um monte de streaming de TV, você tem Casimiro. Então, você tem muito mais distrações para aprender, né? Que é o que o pessoal da economia chama de economia da atenção. Então, hoje é muito mais difícil para um graduando conseguir passar 3, 4 horas estudando uma coisa específica, porque ele vai ter 1000 incentivos de 1000 coisas para ver 1000 coisas diferentes. Então, esse na minha visão, é o maior desafio. É você conseguir, né, parar 3, 4 horas por dia para estudar uma linguagem de programação. Seja lá qual for. Então, pode ser C, pode ser C++, pode ser Fortran, pode ser, enfim, qualquer linguagem, desde que ela resolva o seu problema. Então, hoje a gente teve um evento lá no Departamento de Estatística e uma das perguntas era: qual é a melhor linguagem? Não existe melhor linguagem. A linguagem boa é aquela que resolve o seu problema, né? Se você consegue fazer um dashboard, né, no Excel, ótimo, resolveu. Né? Agora, isso, né, obviamente, vai ter vantagens e desvantagens no longo prazo. Vai ter coisas que o Excel vai ser muito tortuoso, né, para fazer, e coisas que o R vai fazer em 2 minutos, e vice-versa. Mas uma vez que você começa esse caminho de aprendizagem, né, o retorno é muito garantido, a sua empregabilidade, né, vai ser também muito segura, e os últimos dados, né, da PNAD contínua mostram que o cientista de dados ele só perde para médico em termos de remuneração média. Então, está aí um incentivo bastante consistente para investir nessa carreira. Então, é aliar a sua formação teórica sólida com uma formação metodológica também muito robusta. Felipe, com a sua permissão, eu queria só aproveitar aí para Dalson mencionou uma coisa que eu queria reagir, né, para que não se perdesse, e também para não terminar o podcast sem contar uma história também, né, um caos. Ele mencionou algo que eu acho muito importante, que em CP ou em RI, aonde você for fazer seu curso, é um mundo, não é? Há essa ansiedade com a incomensurabilidade, né? Que o jeito que você ensina numa universidade e o que você é exposto lá é completamente diferente do que se fosse em outro lugar. E quando a gente para pensar na palavra, né, universidade, a ideia, a própria ideia de ciência, né, você conseguir construir uma república de letras, não é? A gente está todo mundo em torno de um método da produção científica, do saber, então deveria haver uma aproximação, né, por entre fronteiras. E quando você tem essa diferença toda, é o sinal que tem alguma coisa retendo, não é? O que deveria estar mais unido. Um dos exemplos que eu vou carregar, enquanto eu for um cientista, não é? Esse ano eu visitei o CERN, né, que é o acelerador de partículas que fica lá na fronteira da Suíça, da França, e em um momento do tour, eles mostraram para a gente o organograma de equipes científicas que estão envolvidas nos projetos diversos que tem no CERN. E você encontrava sobrenomes de todas as regiões do mundo. Você tinha sobrenomes espanhóis, japoneses, árabes, eslavos, não é? Então, era impressionante, já que havia tanta consistência sobre o objeto estudado, né? Partículas, física de partículas,
você conseguia passar por cima de todas essas fronteiras, porque o objeto e o método, né, eram consensuais o bastante para unir. E nós, nas ciências sociais, nós que valorizamos tanto a unidade, não é, a pluralidade, tentar trazer várias perspectivas, nós falhamos consistentemente em chegar nesse grau de interdisciplinaridade. Então, os estudos bibliométricos estão aí para mostrar. Tem até um que saiu muito recentemente, acho que há semanas, na revista Dados, um projeto chamado Oliva, que eles têm todo o acervo do Cielo e do Redalic compilado, e eles veem quais são as disciplinas que são mais interdisciplinares, que conseguem trazer gente de mais estados do Brasil, por exemplo, para coautorar. As ciências sociais estão lá embaixo. Então, nós somos uma ciência muito encastelada, porque a gente tem pouco... a linguagem comum, às vezes, falta nesse lado mais soft, né, das ciências sociais e nas RI. Eu acho que isso é uma perda, não é? Porque a gente poderia estar conversando com mais gente, pensando junto com mais gente, e não conseguimos fazê-lo porque nos falta essa linguagem comum, né? E padrões metodológicos poderiam ser uma desses pontos de aproximação. Muito bem. Dalson, eu deveria ter feito alguma pergunta e não fiz por absoluta incompetência, algo que você gostaria de acrescentar, alguma divulgação, alguma coisa? Teve um elemento que você perguntou, essa questão da mudança institucional interna na universidade, né? Então, eu converso com o Rafael toda semana e o nosso curso, por exemplo, está passando por uma reformulação. A gente vai ter um novo PPC. O problema é que isso demora muito. Então, né, se você é um graduando, uma graduanda, um graduande que entrou na universidade e está no primeiro período, essas mudanças não vão pegar você. Aí você vai sair, né, do curso com a grade antiga. Então, por mais inovações que a gente pense em colocar, por mais novidades, como o nosso curso vai ter programação, vai ter matemática, a gente conseguiu dar uma disciplina de Python letiva no período passado, mas eu sei, né, tenho plena convicção que isso não é a média do que é ofertado em outros programas, e é o que o Rafael falou. Aí você entrou num programa em que as pessoas rechaçam isso, né? Então, eu tive a experiência de conviver com professores que diziam que estatística era irrelevante para a ciência, quando a estatística é a gramática da ciência. Não tem nenhuma ciência que não use estatística, né? Física, química, biometria, econometria. Econometria é estatística com dado de economia, né? Biometria é estatística, bioestatística com dado de biologia. Então, ela está em todos os campos porque ela ajuda a dar sentido a uma coisa muito básica na ciência, que é a informação. Como é que você sistematiza e organiza, né, milhares de repetições de casos sobre os fenômenos que você quer entender? Você tem que ter uma certa lógica aí. Então, a estatística entra nesse sentido, de ser uma ferramenta, né, que você vai utilizar para dar sentido às informações que você tem. E aí, óbvio, a metáfora que eu gosto de usar. Veja, porque Schumacher está fora de moda, mas, sei lá, Hamilton, ou quem é o piloto famoso agora? Eu não sei. Quem? Sabe, Rafael, quem é o piloto? Não faço maior. Para mim, a Fórmula 1 acabou com a morte do Ayrton Senna. Vamos ver aqui. Então, pronto. Ayrton Senna para os mais antigos e Hamilton para os mais novinhos. Veja, você não tem que entender de mecânica, de motor, tal qual o engenheiro da Ferrari ou da Williams, certo? Agora, você tem que saber noções básicas de que você vai acelerar, você vai frear, né? Se você forçar demais, o motor vai estourar. Então, você tem que saber então, principalmente quem é de humanas, né? Se você não tem a formação em álgebra, em cálculo, geometria analítica, que ajuda bastante a você operar essas ferramentas, mas se você não sabe, né, desse fundamento, dá para você se apropriar dessas ferramentas sabendo como utilizar. Então, a gente tem que, na minha visão, a gente tem que forçar a aproximação dos graduandos, principalmente com essas ferramentas, porque dá muita diferença em como você consegue processar a informação e dá muita diferença no mercado de trabalho também. Então, a universidade ela tem que colocar como um pilar de preocupação o que é que a gente vai fazer com essas pessoas depois de formada, né? Então, não é só você, né, jogar, abrir curso de graduação, formar esse pessoal e deixar no mercado de trabalho sem serventia. Então, você tem que ter alguma habilidade adquirida na universidade, depois você possa ir para o mercado, para o terceiro setor, ou voltar para a universidade e tornar isso um ativo de movimentação econômica. Muitos cursos, né, e aí eu estou falando mais da área de ciências sociais, que foi da onde eu vim, não habilita você para nada. Então você sai literalmente com conhecimento teórico de alguns campos
a depender de onde você se formou, mas com pouquíssima habilidade que possa ser útil ao mercado. E o efeito disso é desemprego ou distorção, né? Você trabalhar numa coisa que você não foi formado ou você está, né, literalmente desempregado, sem perspectiva de arrumar um trabalho, uma renda. Então, isso é muito difícil para quem está entrando agora no mercado de trabalho, né, na universidade. E se você pensar revolução, né, da informação, como essas ferramentas de tecnologia elas vão ser incorporadas no processo produtivo, e aí pronto, o cenário fica ainda mais apocalíptico. Rafael, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência aí também? Ou algo que você queira falar, divulgar? Não, Felipe, tudo certo. Se o espírito é divulgação, né, eu faço a minha divulgação, a divulgação dos outros, né? Uma das coisas que eu acho que talvez seja interessante para os ouvintes, o artigo Obscuridade Metodológica, ele termina com um apêndice que a gente fez pensando em alunos e em professores. Nós ficamos satisfeitos quando vimos em alguma das emendas, em um bom número delas, leituras voltadas à metodologia, à filosofia da ciência, etc. Mas nós notamos um uso predominante de autores estrangeiros, né? E isso, acho que na época que a gente está, já poderia ter sido superado, né? Porque há muita produção nacional já muito boa em ciência política, em ciências sociais, de metodologia. Então, lá no final do artigo, a gente tem um pequeno box em que a gente faz uma sugestão, não é, de livros e artigos expressamente didáticos, né, feitos para ensinar em alguma metodologia, gratuitos e escritos em português. Então, quem tiver interesse em por onde eu começo, se eu quiser conhecer mais sobre desenho de pesquisa, ou um estudo de caso, ou análise de conteúdo, análise automatizada de texto, QCA, né, análise qualitativa comparada, a gente coloca lá algumas indicações de material que pode ser útil para quem gostaria de ler um texto introdutório, didático e em português. Não, excelente. Recomendo demais a leitura atenta do texto Obscuridade Metodológica. E tem outro detalhe que eu queria falar, né? Você tem os dados também brutos que foram publicados, né? No Dataverse de Harvard, que você pode puxar lá o CSV ou XLS, né? Para não ser acusados, não é, de casa de ferreiro, espeto de pau, a gente foi transparente quanto aos dados que nós nos baseamos para chegar à conclusão. E falta um repositório desse em português, né? Esse é um detalhe que você mencionou lá no começo da conversa, né? Que a pós-graduação, além de analisar os dados, ajuda, né, a oferecer os dados, né? Eu acho que o Dataverse de Harvard é sempre uma referência para mim também. E é interessante a gente ter que publicar lá e não ter algo similar, né, aqui no Brasil. Ou às vezes tem, eu não sei. O Lattes agora tem uma plataforma de dados. Ela usa a interface do Dataverse, né? E eu creio que foi esse ano, né, que ela foi lançada. Então, enfim, é um esforço muito louvável, né, porque, como eu falei mais cedo, né, dados abertos, dados abundantes e acessíveis são muito úteis não só para a academia, mas para vários atores da sociedade. E a universidade está aí com essa vocação, né, poderia ser ela, alimentando esses repositórios que são úteis para a sociedade em geral. Cara, você acredita que eu não sabia do Lattes Data aqui? Acabei de ver, você falou, eu dei um Google e de fato agora tem, ó. Você pode acessar, buscar ou publicar a sua base de dados direto no Lattes. Excelente, excelente. Olha só, Dawson, Rafael, obrigado, gente, por topar falar comigo. O Dawson tá aí ainda ou caiu? Tô aqui. Não, beleza. Só queria te falar uma coisa, pra gente não terminar sem essa resposta urgente. O campeão da Fórmula 1 é o Verstappen.
Pronto. Faz toda a diferença, porque aí a gente comunica com a geração mais jovem. Felipe, a gente tem no Brasil, na verdade, um programa chamado SIS, que é o Consórcio de Informações Sociais. Mas, assim, é muito dado desatualizado, as pessoas não colocam. Esse Lattes Data, ele é bem recente, então quem googar aí, você vai encontrar isso no YouTube, e demorou um pouco, na verdade, para o CNPq, né, tornar isso mandatório. Então, o lado bom que agora, se você é bolsista de produtividade e consegue financiamento do CNPq, né, o CNPq meio que orienta você a fazer esse compartilhamento, mas ainda é muito limitado. Então, a nossa principal base de dados era a base do ICPSR, lá de Michigan, né, para as ciências sociais. O problema é que ela só é aberta para as instituições membros, né? Então limitava muito o acesso de dados brasileiros. Tem um amigo, né? Então, um amigo meu está fazendo doutorado na Califórnia, né? Aí você pede para o cara pegar para você e te mandar por e-mail de forma clandestina. Então, assim, era muito ruim. O Dataverse vem com a perspectiva de ser aberto, a gastar uma grana para poder, né, mobilizar, e está dando muito certo. E tem uma também de Yale, né? Então, né, o ser humano é muito, né, invejoso. Então, depois que Harvard começou a promover o Dataverse, Yale criou também uma que você tem uma vantagem que a curadoria é melhor. Então, hoje no Dataverse, qualquer pessoa coloca, certo? Os dados. Você faz a conta, você coloca e não tem como... ninguém controla assim, a fidelidade ou a validade dos dados. O de Yale, não. Então, eles conseguiram um recurso que eles pagam os pós-docs para fazer essa curadoria. E tem um também de dados qualitativos. Então, eu posso te passar aqui da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Eles têm muita coisa legal, inclusive repositório de entrevista, repositório de imagem. Então, é um repositório de dados qualitativos. Até onde eu sei, é o primeiro do tipo e está fazendo uma diferença grande, porque você pode pegar muito material e pensar nessas possibilidades de reuso, possibilidades de tutorial, de coisa didática, e a parte mais importante, né, que é você ir atrás para fazer replicações e ver se aqueles achados eles corroboram, se eles se mantêm ou se, né, diante de novas investigações, você consegue refutar. Então tem essas múltiplas vantagens de você ter dado aberto. No Brasil, que 99% do financiamento é público, aí tem um imperativo categórico aí, né? Que é dinheiro público tem que estar aberto também. Nos Estados Unidos eles têm muito dinheiro privado. Aí, beleza, você pode deixar fechado porque tem até interesses comerciais envolvidos. Mas quando o dinheiro é público, o dado tem que estar aberto sim. Não, excelente. Se você puder me mandar esses links, eu não peguei todos, pra gente deixar ainda também na descrição do episódio. Quem sabe aí tem algum ouvinte queira dar uma fuçada nesses repositórios. Eu acho importante a gente deixar o link aqui à disposição também. Rafael, obrigado, cara. Excelente conhecer você, seu trabalho. Espero que a gente converse mais vezes aí sobre esses e outros temas. Volte sempre, viu? Felipe, foi uma satisfação, um prazer estar aqui. Agradeço o convite e também será um prazer voltar e contribuir mais. Dalson, obrigado também, cara, pelo seu tempo. Volta mais vezes aí, a gente fala mais. É só convidar que a gente vem. Próximo tópico, a gente começa falando do jogo do São Paulo do Sport, que foi um jogo atípico, mas você convidando, a gente chega junto. Obrigado novamente pela oportunidade e fico feliz de ter pensado na gente como forma de contribuir com a conversa. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.